viu, doutor? Vamos lá. Tá bom. A menos que o Banha tenha uma daquelas coisas abençoadas que ele traz aqui. Qual é o papo? Olá, está começando aqui mais um painel regional, sempre junto com você, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, você sabe, o programa é ao vivo, com os destaques, as personalidades da Baixada Santista, figuras de destaque de todo o Brasil, aqui pela bancada do painel, debatendo, discutindo e aprofundando com você os assuntos importantes, né, que fazem o nosso dia a dia, a nossa pauta aqui da região e, claro, os temas que estão também colocados aí para debate de nível nacional também. Telefone sempre aberto, 30 14 52 81. Ligue para cá, participe conosco com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que a gente coloca em debate e pelas redes sociais também para você enviar a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Sexta-feira, não é? Fechando aí mais uma semana difícil, turbulenta, a nível de política nacional, de problemas com a saúde aqui pela região, pela cidade, pela Baixada Santista. E mais uma vez conosco aqui o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, Banha do PMDB de Santos, ao lado do nosso Heraldo José dos Santos. E também a presença também sempre importante, nosso Vicente Cassione, advogado e articulista aqui no painel regional também. Sempre na abertura, as manchetes dos jornais que são parceiros do dia a dia aqui do programa, como é o caso do Diário do Litoral. Você sabe, o DL traz aqui na capa: São Vicente anuncia medidas contra a crise. O prefeito deu uma entrevista ontem, inclusive até o próprio jornal, o DL, não é? Luiz Cláudio Billy, dizendo que fará cortes em gratificações e vai suspender contratações na prefeitura. Sabe Deus como é que vai ficar os serviços, então, né? A gente fica preocupado aí sempre com o que está acontecendo na Baixada Santista e, claro, por todo o país, né? O vereador Banha recebe aqui, por favor, o DL, repassa lá o Heraldo e o Cassione ganha também o Diário do Litoral desta sexta-feira. E o Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do DL, circula por todo o estado, né? Está aqui na capa, abaixo da foto da presidente: Câmara aprova as contas de Itamar Franco, Lula e FHC. Medida considerada uma derrota para o governo, porque abre caminho para a votação das contas da presidente Dilma, que são suspeitas por irregularidades, as tais pedaladas fiscais. Banha ganha aqui o Gazeta, o Heraldo na sequência também, e o nosso Cassione recebe também o Gazeta de São Paulo desta sexta-feira. A gente já vai agradecendo e cumprimentando aqui os companheiros de bancada desta edição do Painel Regional. Vereador Banha, tudo bem? Banha, prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde a esta colenda mesa. E boa tarde à nossa querida Camila. Muito bem. Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, professor Cassione, o vereador Banha e a querida Camila. Só lembrando que nessa noite devemos entrar na 12ª noite às escuras, ali no entorno da Basílica do Imbaré. CPFL esteve lá ontem, mas os técnicos não conseguiram consertar lá o problema e voltar à luz. Disseram que deve ser um problema de curto. Quando houve a remodelação, a reurbanização, a fiação foi colocada subterrânea e eles não conseguiram encontrar. Disseram que retornariam hoje para ver se faz luz ali no entorno da Basílica. É necessário. Vamos providenciar uma iniciação ao Imbaré, né? E ao final dela que se dará à luz, né? Como que os amigos já passaram por isso uma vez na vida, pelo menos. Vicente Cassione, prazer revê-lo também. Tudo bem, Cassione? Tudo bem, espero que o Heraldo, Banha, você, eu e a Camila possamos fazer um bom programa para o nosso caríssimo telespectador. Só queria dizer que ou a CPFL acaba com o Heraldo, ou o Heraldo acaba com a CPFL. Eu sou persistente, eu vou registrar todos os dias. Já foi o evento do coração, né? Houve uma queda de braço profunda. Acho que por enquanto o Heraldo acabou não se dando bem nessa do coração. Viu? Não, mas coração vamos tá discutir isso em outra oportunidade. Sempre relembrando para você, 30 14 52 81, você liga para cá, participa com a gente, facebook.com/painel regional TV. Estamos online, como sempre, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional e acompanha a gente em tempo real. Programa encerrado, você vai rever os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro através do YouTube.
E quem hoje está atenta à sua participação e à nossa produção aqui no painel regional é a Camila Aloy. Tudo bem, Camila? Olá, tudo ótimo, Boturão. Boa tarde aos convidados, boa tarde para você que está em casa. Eu já estou aqui online no Facebook esperando a sua participação. Mandem suas perguntas, suas dúvidas aqui sobre o nosso tema que iremos discutir aqui no programa para os nossos convidados. Muito bem. Só um destaque, não é? Segunda-feira começam os jogos da Unisanta. Você pode assistir à cerimônia de abertura aqui na Santa Cecília TV ao vivo a partir das 7h30 da noite, depois do Caderno Regional, que vai começar um pouquinho mais cedo, às 7 da noite. Durante o mês de agosto, você ainda acompanha os principais jogos na programação aqui pela TV Santa Cecília. Então, você já sabe, segunda-feira, compromisso aqui com a Santa Cecília TV, realização da cerimônia de abertura dos Jogos da Unisanta, que é uma realização da Universidade de Santa Cecília e promoção exclusiva do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Isso, evidentemente, vai, durante os Jogos da Unisanta, no horário nosso de reprise, que você está acostumado às 8 da noite, vai ser atropelado. Na próxima segunda-feira, com certeza, a gente vai ter aí o horário direitinho definido para a reprise do painel regional. Você sabe, segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, com a reprise às 20 horas, às 8 da noite. Muito bem. Tem um assunto importante aqui. Você sabe, Vicente Cassione, que o site Daily Star divulgou que em Salerno, no sul da Itália, um homem com 23 anos ficou 48 horas com o pênis ereto para tentar bater um recorde mundial aí de número de vezes, não é, em sequência fazendo amor com a sua namorada. Ele acabou adquirindo uma doença chamada priapismo, não é, que tem que ser tratada com urgência para evitar. Apontar. Exatamente, está bem informado como priapismo sempre, né? É um negócio muito sério. Tem gente, inclusive, que em acidente de trânsito, normalmente, tem concussão cerebral e acontece de ter o priapismo. E tem que ser tratado sim, porque o sangue entra, fica e não saindo pode levar a uma situação de amputação. É grave. Agora, esse fez por gosto. Fez por gosto para tentar bater o recorde de relações sexuais em sequência e ficou 48 horas com o pênis ereto. E um aviso, hein, para quem fica abusando do Viagra aí. Homens que usam Viagra constantemente correm o risco também de adquirir essa doença priapismo. Ele fez uma cirurgia na quarta-feira e o médico ainda não garantiu que o problema está resolvido e pode haver a amputação do pênis. Em que lugar foi curioso, isso? No sul da Itália, Salerno. Tinha que ser. Os italianos são viris ao extremo e gostam desses desafios estranhos, né? Isso é mito. Bom, a gente falou muito sobre o problema da Santa Casa de Saúde, Santa Casa da Misericórdia, aqui de Santos, o problema da saúde na cidade e na região metropolitana, né? E o Ministério Público já acena aí com a possibilidade de chamar a diretoria da Santa Casa, enfim, não é, para que possam ser esclarecidas aí as contas do hospital, não é? E ao inquérito civil aí na quarta-feira foi aberto um inquérito civil pela promotora de Justiça de Saúde Pública aqui de Santos, Marisol Lopes Cabral Garcia. E ontem, na sessão da Câmara de Santos, o vereador Banha também entrou com um requerimento, foi isso, vereador, para se questionar aí ao ministro Arthur Chioro, ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o secretário Wipp, Davi Wipp, não é, para que tenhamos pelo menos uma solução rápida, emergencial, para se evitar que os serviços sejam paralisados, né? Comentávamos aqui na quarta-feira passada e já tínhamos falado sobre o sistema da Santa Casa de Misericórdia, que agonia, que pede socorro, e nós fizemos o nosso papel, até cobrado aqui com veemência pelo deputado e nosso comentarista, nosso jornalista Heraldo e o nosso deputado Cassione, que não tinha outra solução. Não adianta agora, desse instante, procurar aí o sexo dos anjos. A hora é da unidade. A cidade de Santos sempre é a mais cobrada, cidade de vanguarda, cidade onde todos os holofotes da comunicação, da imprensa falada e da imprensa televisada se encontram dentro da sala
outrora Princesa Isabel, hoje a Câmara Municipal de Santos, é cobrada diuturnamente, como assim é o prefeito de Santos. E nós fizemos a lição de casa, Cassione, antes tarde do que nunca, mas a casa se quedou ontem inerte e por volta de 2 ou 3 horas, todos os vereadores, os 21 vereadores, nós pedimos para que não só ficasse no discurso e no papel, manifestássemos, mas uma grande mobilização, onde dali pedimos a intervenção do ministro Chioro, pedimos a participação do presidente do Condesb, que é o prefeito Paulo Alexandre, que estará hoje, estaremos entregando aqui a nossa moção e a participação a moção aqui, o requerimento, todos os vereadores. E aqui as assinaturas regimentais, seguem a sua, isso, né? Todas. Os vereadores todos assinando, o presidente da Câmara assina aqui também, né? Enfim. E debatemos vamos levantar um pouquinho aqui. com muita força, com muita indignação, que não poderia ser diferente, que ali a gente sabe que são 29 cidades que se socorrem da nossa Santa Casa de Misericórdia. Já está fazendo coro já no litoral norte, Vale do Ribeira, Baixada Santista. Estamos encaminhando esse manifesto a todas as câmaras. Já falamos com o presidente de todas as câmaras das 9 cidades que compõem a Baixada Santista, os 9 prefeitos, e hoje estaremos com o ministro Chioro, que é de Santos, e com o prefeito Paulo Alexandre representando os 9 prefeitos, onde estamos pleiteando, encaminhando, cobrando a participação e a liberação desta verba que está desde 2014, Cassione, sendo pleiteada pela Santa Casa, parada na Caixa Econômica Federal, porque o BNDES, conforme a informação que tive ontem à tarde, o BNDES já liberou esse recurso, se encontra na burocracia da Caixa Econômica Federal, e eu não sei onde andam aí os nossos deputados federais, onde andam os nossos representantes, porque falar de Santa Casa de Misericórdia é falar da nossa cidade, do nosso povo, da nossa região. E se não estão lá para salvaguardar, para liderar um movimento como esse, para cobrar o superintendente, o comandante, o diretor da Caixa Econômica lá em Brasília, alguma coisa está errada, ou alguma coisa tem a mais aí que nós não sabemos, Cassione. Se estão cobrando auditoria, se querem fazer uma intervenção, mas que isso fique claro e não fique na calada, não fique na espreita. Nós queremos saber que a Santa Casa está agonizando e precisa desses recursos para que as pessoas não morram. Bom, a Câmara de Santos cumpre o seu papel nesse caso, não é? O Banha se adiantou, tomou a iniciativa, todos os vereadores foram em solidariedade, não com o Banha, evidentemente com a saúde da cidade, da região, Santa Casa, que todas as câmaras municipais, como o Cassione disse na quarta-feira, deveriam fazer a mesma coisa, não é? Os prefeitos todos deveriam se unir. O prefeito Paulo Alexandre, a gente sabe também, vai tentar, de alguma forma, mexer nisso. Agora eu queria aproveitar o gancho do Banha para que o Cassione explicasse o seguinte: o que é que pode ser feito por um deputado federal nessa altura do campeonato com relação a esse tema, essa questão? Se você me permite, eu queria primeiro dizer que assim é que deve funcionar um programa como este. Na quarta-feira, eu me sinto feliz de ter dado uma pequena contribuição, sugerindo uma ação que no dia seguinte o Banha colocou em prática. Então, o importante não é só a gente falar. Às vezes a gente dá uma ideia, e a ideia era no sentido de cobrar a participação de todos os prefeitos, de todos os vereadores de toda a região, e que o Ministério Público entre nisso, e no dia seguinte o Banha deu o start. É assim que deve funcionar o programa. Porque se nós ficarmos aqui gastando apenas saliva e falando como papagaios, nós não resolvemos e não ajudamos a resolver. Naquilo que estiver à nossa altura, né? Mas, o Banha participou do programa. É o que eu estou dizendo. Tinha condições de ter a iniciativa que teve e fez. Agora, quando a gente comenta outros assuntos com relação à Secretaria de Estado, Ministério, a gente cobra aqui, mas não há possibilidade de pôr a mão na massa, claro, lamentavelmente. Mas o que eu digo é, sempre que a gente fala com a intenção de que alguém que tem condição de fazer, faça. E muitas vezes, apesar de nós falarmos e muitas pessoas ouvirem, essas pessoas se omitem. É verdade. Não foi o caso da quarta-feira para hoje.
Com relação aos deputados, o que eles fazem, você tem uma amostra pelo noticiário que está no jornal de hoje, a Tribuna, em que se dá conta de que os deputados federais da região, salvo 2 que não são da região, estão vindo amanhã à Baixada Santista, acredite o telespectador ou não, por iniciativa de João Paulo Tavares Papa, que está chefiando a caravana. Eles virão amanhã a Santos para olhar as condições de acessibilidade ao Porto de Santos, da margem direita. Vem o Papa, vem o Squarcione, vem o Bruno Covas, vem o Beto Mansur, vem estaduais também daqui da região, Caio França, Paulo Correia. Eles vêm ver as condições de acesso ao porto, isto é, eles vêm ver a velha Via Anchieta, que há 60 anos é o acesso ao porto. Mas como eles vêm ver? Eles estão daqui. Mas eles não viram. Ué. Vão ver amanhã. Não vê nenhuma autoridade da área portuária, Vão ver do Ministério, amanhã. nada? Claro. Para acompanhar? Não sei, acho que não. O que adianta a gente falar em deputados, em participação política? Acreditem se quiserem, eles vão ver as condições de acesso ao Porto de Santos. E a Santa Casa? Provavelmente eles talvez venham numa outra vez. Neste momento é mais ver a urgente, Santa né? Casa, não é? Então, é o que eu digo, há deputados e deputados. Uns fazem história, outros contam história, antes das eleições e depois das eleições. E o povo acredita nas histórias dos que contam histórias e elege, a sua grande maioria, esses que contam história, não os que fazem história. Lamentavelmente, esta região, esta cidade, em suma, o Brasil, você tem no corpo humano, o sangue é a sua condição de vida. Se o sangue não circula no nosso organismo, no nosso corpo, nós estamos mortos. Tanto que quando o indivíduo morre, a primeira coisa que acontece, o coração para de bater e o sangue para de correr nas artérias e veias. E é isso que a gente não quer que aconteça com a Santa Casa. Mas aí eu refaço a pergunta. Você, como deputado, você foi um deputado atuante, não precisa ficar aqui jogando confete em você, nem Mas em fui banha. mesmo, eu fui um mesmo. Eu não tenho essa história de dizer, Aquele não, de que é meter isso. o pé na porta, como tem muitos que fazem, muitos que fizeram pela região também, no passado, sem dúvida nenhuma. Então, Banha desafiou aqui os deputados, e com razão, né? Onde é que estão os deputados para tentar liberar, de uma vez, essa verba para a Santa Casa da Misericórdia de Santos, que a verba foi liberada pelo BNDES, está parada na burocracia da Caixa. O que é que um deputado federal deve fazer ou pode fazer no momento Então, como eu esse? estava começando a fazer uma imagem, e eu acho que a gente não pode falar muito seguido, que cansa o telespectador e tem que dar oportunidade para os outros. Mas eu queria dizer isso. Do mesmo jeito que o sangue corre nas nossas artérias e nós não vemos, que quando a gente vê o sangue é mau sinal. É porque ele está saindo em hemorragia. Então ele está oculto, né, debaixo da nossa pele. Uma cidade também tem alguma coisa que fica oculta em um país também, que corre normalmente, como regra, corre debaixo da terra, que é o esgoto. Os esgotos não aparecem, não ficam a céu aberto. Sempre que alguém pode, a primeira coisa que faz é enterra o esgoto. E o esgoto mostra a realidade, as entranhas da cidade. Ali não há mentira. O esgoto é a realidade da natureza humana. Nós, infelizmente, hoje, ainda temos no Brasil os esgotos ocultos. E quando aparece algum vazamento, a gente pensa que o problema está resolvido. Há muitos deputados, muito políticos, que vivem como no romance do Victor Hugo, no Pátio dos Milagres e habitando os esgotos do Brasil. Eles estão preocupados em andar no meio das ratazanas, nas galerias. Veja a história de Paris. Veja o Victor Hugo, como ele mostrou isso de uma forma clara. La Cour de Miracle, a corte, o Pátio dos Milagres, não é? Então, o Brasil hoje é um grande pátio dos milagres. Os subterrâneos do Brasil estão aqui.
O André Gide escreveu Os Subterrâneos do Vaticano. É nos subterrâneos que existem os sinais da podridão, mas a realidade. A única coisa que está oculta e que é sadia é o sangue. O resto é esgoto. O resto é escondido. E é isso que nós temos no nosso país e nas nossas cidades. Tudo que aparece à luz da publicidade, do marketing, feito pelos políticos, é uma parte apenas do que deveria ser feito, não é feito. Infelizmente. Muito bem, Professor, Heraldo, antes de fechar aqui, Banha, quer completar alguma coisa? Não, queria pedir uma opinião, que eu vi que o professor está tranquilo, não está fora de... Por enquanto. 12 Tá por bem, 8, tá 12 por 8, tá enquanto. bem. E eu tenho aqui um encaminhamento do nosso querido Toninho Madrugada e do nosso professor Taná Correia, que eles têm um bloco carnavalesco agora, para o fim do ano, para alegar o povo da nossa região, com o tema Brasil. E falar assim, vê se o Cassione pode escolher um desses três. O tema é Brasil. Um dos temas é Brasil agora vai? Brasil não empurra que é pior? Ou Brasil se vê que vai cair e deita? Qual dos três o senhor escolhe? Brasil cobre a cova onde ele já está enterrado. Vamos para o intervalo, o painel regional volta. Muito bem, voltamos. Este é o segundo bloco do painel regional. Estamos aqui na companhia do vereador Banha do PMDB, aqui de Santos, o nosso Heraldo José dos Santos, também conosco o Vicente Cassione e a Camila, já com as importantes participações do telespectador aqui do painel. Só queria que o Heraldo, então, falasse alguma coisa para amarrar essa questão ainda da saúde, problema da Santa Casa. Você já esteve lá na Santa Casa de Misericórdia também. Questão dos deputados. O usuário do sistema. E essa colocação importante que o Cassione fez aí dos deputados que vem aí Anchieta. em comitiva para olhar o porto, as entrada e saída do porto, enfim, hoje me parece que a Santa Casa é prioridade. Se você tivesse que dar uma manchete no seu jornal, hoje você daria do Porto ou da Santa Casa? É evidente que é da Santa Casa. É claro. Santa Casa, porque não é como já foi enfatizado aqui várias vezes, não é um hospital exclusivamente de Santos, é um hospital da região. O Banha sempre frisa isso, 29 municípios. O que se está fazendo é o que se comentou aqui na quarta-feira, como bem lembrado pelo professor Cassione. A necessidade dessa união de forças políticas para cobrar das autoridades, e hoje é uma oportunidade ímpar, porque o ministro da Saúde estará aqui em Santos logo mais, né, no Hospital dos Estivadores, e o vereador estará lá também para entregar essa moção dos 21 Espero que ele vereadores. não cancele a visita, né? Pode ser que cancele. Mas esse a gente sabe onde mora. A gente bate na porta dele e entrega. Tem essa. E quanto a caravana dos deputados para passar pela Via Anchieta, não me surpreende a iniciativa, porque o deputado Papa, recentemente também, lá na Câmara Federal, disse que pediu estudos para verificar o problema da erosão aqui das praias. Ele foi prefeito 8 anos, não falou nada a respeito, então a gente vê bem como é que está a atuação do nosso parlamentar. Camila, Mas eu quero o professor mexer numa ferida que eu quero dar uma opinião. Eu só vou, com devido respeito, dar um pouco mais de isenção, mais experiência que se adquira ao Marcelo Squassone. Porque os outros dois colegas nossos lá são experientes. Beto Mansur, então, não pode se alegar mais nada. Se for a visita, Cassione, que fizeram no terminal pesqueiro, no começo do ano, e nós comentamos aqui que tinha o problema da Rua do Peixe, tinha o problema dos terminais, os barcos não tinham onde atracar, problema da fábrica de gelo, o local até hoje não sabe se é do SPU, se é do ministro da Pesca. Vieram com o ministro, cheio de pompa, né? Cheio de circunstância, passaram por lá. Sabe o que aconteceu, Cassione? Há 3 meses, vai para o 4º mês, que os funcionários do terminal pesqueiro não recebem nem os seus salários. Aquilo lá está podre, está fétido, está obsoleto, está ultrapassado. Ou seja, se for essa visita para inglês ver, como fizeram a visita na Ponte Pêncio, que está 3 anos sem terminar, como fizeram a visita no São José, que ninguém traz um copo d'água para o seu provedor, como é essa visita também
que agora diz que vai entrada da cidade, que vai resolver os problemas, principalmente da acessibilidade, da mobilidade dos caminhões. Cadê o túnel que tanto se falou do Santos-Guarujá, do Guarujá para cá, de lá para cá? Cadê o Rubiporte? Cadê a Poligonal? Fizeram... Só mentira! Ele vem aqui com um pano de fundo e para ter matéria, parece que a imprensa, os meios de comunicação, já não tem mais matéria não para dar, hein? Mas tem a perimetral, por exemplo, que foi a única coisa que foi feita, está lá para quem quiser ver nos anais. Na época era para ser o mergulhão e a perimetral. Eu coloquei nas emendas da bancada de São Paulo 600 milhões para mergulhão e perimetral. E o presidente da República, na altura, o Lula, atendeu pelo menos a perimetral e destinou os 300 milhões, a perimetral foi construída. Mergulhão ele não quis fazer, apesar de eu dizer que a perimetral sem o mergulhão não ia adiantar muito. Mas forçando, sempre com o pé no peito. Deputado, ele tem que ter não apenas cabeça, ele tem que ter as pernas fortes para arrombar porta. E agora, se depender de abrir porta de ministro com jeito de bom moço, pode ter certeza que entra com jeito de bom moço e sai que nem um palhaço lá de dentro. E a presidente Dilma agora ameaça a extinção aí de alguns ministérios para minimizar, né, essa situação horrível em que ela se enfiou. Mais uma pesquisa foi publicada ontem, 71% de rejeição, enfim, um recorde, né? E a CEP, Secretaria de Portos, pode ser extinta ou ser agregada aí por um outro ministro, talvez dos transportes, enfim. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Essa secretaria ajudou, melhorou alguma coisa? Vocês viram ontem... Dependendo de quem estiver lá, ela aberta ou fechada vai ser a mesma coisa. Porque também ter a CEP e não ter pessoas capacitadas, competentes, gabaritadas, e que sejam da cidade... Vinculados com o problema do Porto. Pode fechar também, pô. E vocês viram ontem uma matéria feita sobre a inauguração do segundo canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Quer dizer, é uma coisa que foi feita lá por Ferdinand de Lesseps. Se não me engano, foi esse, o engenheiro genial que fez o canal de Suez lá atrás. Agora fizeram a segunda via e alargaram a primeira via. 35 quilômetros de canal. O que eu estou querendo dizer com isso? Porto de Roterdã, 40 quilômetros dentro do Mar do Norte, de aterro, saindo de Roterdã, a Holanda fez. Não teve IBAMA, não teve meio ambiente, não teve aquela coisinha que a gente vê no Brasil. 40 quilômetros? 40 quilômetros 900 metros, né? de Rio Reno, avançando mar adentro, é o maior porto da Europa e um dos maiores portos do mundo. Aqui nós temos um porto que você não pode fazer nem um atracadouro por uma baleeira, por esse barquinho a remo, Um caiaque. porque o Ibama, caiaque, o Ibama vem e não deixa. Nós temos espaço, já que essa área continental não resolve nem para um lado nem para o outro, rasga isso, aumenta esse porto, drena e faz o porto ser um dos maiores portos do mundo, porque o Brasil não tem portos, o Brasil não tem pulmão. Agora, sabe o que acontece? É que todo mundo tem esse cabecinha para pensar desse tamaninho. Quando você não tem capacidade de pensar grande, tudo que você faz são aqueles cabritinhos. Eu não preciso dizer o resto. Cabritinho. Nós somos bons em maquete, professor. Maquete? é bom. Não, mas isso já é coisa do passado. Coisa do passado. O professor falou do IBAMA. Você tem na cidade quem faz maquete. Tem. Você tem o Armênio que faz a maquete e constrói o resto. mas aí faz. Você tem o Teixeirão que faz maquete também e constrói o resto. Agora, essas pessoas não são chamadas e quando põem a cara para serem chamadas, dizem, não, eles querem se aproveitar da cidade. A cidade tem o que tem à custa desses realizadores. O terminal pesqueiro hoje que o Banha citou, para que Professor, serve o terminal pesqueiro hoje? Mas a gente está Mas nem falando pro- aqui pro pescador. da Nem questão pro pescador. da questão ambiental. Não tem gelo, não tem nada, não tem para descarregar Você ali. falou agora do IBAMA, o Cassiano acabou de falar do IBAMA. Mas, para alguns detalhes, a lupa do IBAMA é uma lupa maravilhosa, como para o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado.
O caso Odebrecht e o caso do Embraportes, isso aí foi a maior excrescência que aconteceu na nossa região. Instalaram um porto dentro do mangue. E onde Aí tava? podia. Porto podia. Então, aí podia. E cadê o terminal pesqueiro? Se podia, E caiu lá dois coitados, o barco afundou, tiveram que acabar com vender as outras 3 embarcações, porque não tinha estrutura no próprio terminal, não tinha quem socorresse, estão 4 meses sem receber. O ministro esteve aí, só que o ministro esqueceu de dizer que metade daquela área do terminal é do SPU. Ou seja, vem com um engodo, vem vender fumaça aqui, ensaca a fumaça e a própria mídia, a própria imprensa é SPU compra. e a outra metade? É do Ministério da Pesca. Então os dois o TPPS pertence ao Não, ninguém sabe o que é. governo, ao governo da União. pertence ao E eles têm que se amarrar. definir. Claro. Então por que não se faz um acordo e, por exemplo, se transfere aquele complexo do terminal turístico, não é, para o TPPS, para aquele lugar? Que é um lugar de ponta da praia, Perfeito. límpido, maravilhoso, bonito, não é? E não teria aquele transtorno todo dos passageiros passarem por aquela situação horrorosa que é aquela área ali onde está aquele E ainda terminal. tem um depósito, um dinheiro depositado da litigância com relação ao Walmart. Se vocês não lembram, o Walmart, que o Toninho Bernardo era um dos proprietários daquela área, arrendatário, vendeu, aí teve ação. Tem um dinheiro muito bom guardado desse depósito judicial para justamente incrementar ainda mais o terminal pesqueiro. E agora eu não sei por que dessa Mas letargia. esta cidade é a cidade que tem a chamada turma do não. Quando eu fui candidato a prefeito em 1992, e disse, e tinha gente que topava isso, inclusive gente de fora do Brasil trazendo dinheiro, e gente daqui, que era para fazer um complexo na ponta da praia, que seria um mar adentro. Ia ficar só o espaço para entrar navio e sair em direção à Ilha das Palmas. Nós íamos fazer ali uma outra Santos. Eu me lembro que o candidato, meu adversário, que era o Davi Capistrano, dizia assim: o candidato Vicente Cassione é delirante. E eu fui chamado de delirante. O problema todo é o seguinte: quando você tem ideias, e as ideias não são pequenas, os pequenos chamam você de delirante e dizem que você tem delírio. Com todo respeito ao Davi, que teve o seu mérito e foi um dos maiores sanitaristas do Brasil, e no campo da saúde era ótimo. Mas a gente tem que ter uma visão de estadista. Para você poder gerir um país, eu dou sempre o velhíssimo exemplo de Napoleão Bonaparte. Não preciso nem falar dos Césares, que você tem até hoje a Via Ápia na Itália, construída há 2000 anos. 2000 anos. Que é uma estrada de pedra que ligava a Itália à África praticamente. Foram os Césares que fizeram. Aquele aqueduto que corta praticamente a Itália inteira. Faziam obras naquele tempo incríveis. Visão de estadista, grandes imperadores. Napoleão Bonaparte fez uma avenida, para não dizer as outras coisas todas que ele fez, volto a repetir sempre. Fez uma avenida que todo mundo conhece. Vê lá o Arco do Triunfo, toda hora a televisão mostra. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Que é a avenida mais larga praticamente do mundo. Quando ele fez aquilo, 73, disseram, mas para que 72. isso? Só passa carroça aqui, um negócio dessa largura. Ele disse, eu não estou fazendo uma 72, avenida. 74. Isso Tá lá em ainda. 1800. Em 1800. Para hoje, né? Estou fazendo uma avenida para daqui a 200 anos. Para daqui a 200 anos. Está lá a avenida hoje, ainda sendo uma das mais largas do Duvido, mundo, na época, 200 anos depois. Enquanto alguém faz vielas e becos sem saídas, o Napoleão fazia aquilo. Mas nós vamos fazer Estadista. a Transamazônica? Vocês Nós vamos fazer a Transamazônica. Vocês estão muito críticos. Não deu certo. Vocês estão muito ácidos. É devagar e sempre. O navio Recreio, ele naufragou, afundou em 1972, 73. A carcaça dele ainda se encontra lá na praia, para todo mundo lá passar por lá. Virou folclore, atração turística. Então o que vocês querem fazer dragagem? Se não tiraram nem o resto do navio lá, vocês querem fazer dragagem? Não ainda? é só o Recreio, não tiraram o Jorge também. É. Não, esse saiu. Saiu um pedacinho. Esse saiu. Não, aos tiraram poucos. um pedaço, o resto Ainda tá tem lá. coisa lá. Tem uma parte que não sai. Como aquela pedra de Tefé também, que
São os ossos da Dana de Tefé. Aí já que lembrei até desse hoje crime aí, ninguém ó. sabe onde Camila, está. é alegre aqui a nossa tarde com alguma participação do telespectador. Sim, temos Pois não, a participação do Uriel Vilas Boas. Nossa Angel. A atitude do vereador Banha é muito válida, mas fica apenas uma preocupação. A verba liberada pelo BNDES é empréstimo ou liberação total? Por que não lutar por um projeto nacional em relação às santas casas? É empréstimo. É empréstimo, é dinheiro do FAT, tem que prestar conta e não é jogar água no mar, não. Tem que ir lá, saber qual é a dívida da Santa Casa, olha, vamos estar emprestando, vai estar cobrando, qual é o juro desse empréstimo e o que foi feito, o que tem de insumo, o que tem de pagamento para receber, o que tem para pagar. Tem que fazer um balanço, mostrar isso. Não se fala tanto da lei da transparência? Transparência é isso. Vamos para o intervalo e o painel regional volta daqui a pouquinho com a Camila. Várias perguntas, participações de telespectadores, né? E a gente retorna em instantes. Até já. Então traz uma cartilha aí semana que vem. Olha, assim. Como é que eu vou usar o desfibrilador em mim? E o vale, o debaixo da língua. De volta ao terceiro e último bloco desta edição do painel regional com o Banha, vereador do PMDB, o Heraldo, Vicente Cassione, não é? E a Camila vem aí com mais participações dos nossos telespectadores. Pois não? Isso mesmo. O Leonardo Gonzaga fez um pedido ao vereador Banha. Faz 6 anos que espero para realizar uma prótese e estão de empurra alegando que não tem protético. Banha, me ajude, pois sei que já conseguiu para algumas pessoas coisas maravilhosas. Eu agradeço. Pelo jeito é na saúde bucal. Porque também há uma fila, Cassione, muito grande. Nós tínhamos a referência, mais uma vez, vamos falar aqui de Santa Casa. A referência era o Pronto Socorro Dentário da Santa Casa, onde lá, juntamente com a prefeitura, se fazia as próteses dentárias, se fazia os implantes. E hoje essas pessoas, os menos favorecidos, ficam aí em filas de 6, 7, 8 meses, quase um ano. Uma senhora no meu gabinete falou que ficou 1 ano para fazer, entre aspas, a dentadura. Eu acho que isso é muito pequeno, é vergonhoso para um sistema de saúde tão grande como o de Santos ficar 1 ano esperando para fazer uma dentadura. Realmente não tem sentido, né? Camila, pois não? O Cosme da Areia Branca também mandou sua pergunta. Gostaria de saber como um político cassado da região metropolitana consegue comprar o plano de saúde da Santa Casa. Aí pergunto, por que tantos cargos políticos na administração da Santa Casa, que é uma instituição filantrópica? Não, vou deixar bem claro o seguinte, não tem nenhum político cassado na Santa Casa, no plano de saúde, enfim. Paulo Wiazowski está lá, ele cumpriu o seu mandato, foi candidato à reeleição, se reelegeu, mas teve um problema durante a campanha por causa de um outdoor, né? Colocar um outdoor, foi para o TSE e tal, e ele acabou no TSE, acabou perdendo, se é que ele se refere ao caso do Paulo Wiazowski, que hoje é o vice-provedor, né, da Santa Casa. Santa Casa tem que fazer simplesmente o seguinte, o governo federal, que ouro, fica a sugestão, se alguém quiser dizer para ele, o seguinte, libera o dinheiro, auditoria independente, ao mesmo tempo, paralelamente, para funcionar, para valer, e põe um gestor para acompanhar a administração, os atos da administração. Acabou, está resolvido. Sabe, tem que ser objetivo, como nos países civilizados as coisas são soluções imediatas. Você está falando de saúde bucal. O Banha não era nascido. Havia na esquina, ali onde hoje tem o Pedal Santista, ali em cima na Praça Bonifácio, Clínica Dentária Popular. Não tinha uma pessoa sem dente em Santos naquele período. Funcionava, tá certo? Quer dizer, tudo foi feito para dificultar. Hoje você tem grandes clínicas funcionando em Santos, mas a peso de ouro. Muito bem. Camila, mais participações aí? A Adel da Ponta da Praia diz, Dr. Cassione, a Santa Casa está com essa crise. Por que não coloca R$1 por IPTU para dar uma força? Não seria ideal? Não. Desculpe, Isabel, né? Adel. R$1 por IPTU para ajudar a Santa Casa? Não, eu acho que não é o problema de ser R$1. Eu acho que a população, volta e meia, já se juntou. Eu me lembro no Cidade contra Cidade do Silvio Santos, em 1968, a gente fez um movimento incrível, arrecadamos dinheiro. Não pode viver de esmola. Quando eu digo que a criança não pode viver de esmola, tem que trocar
M pelo C, criança tem que viver de escola. Santa Casa, hospital, não pode viver de doações esporádicas e de benemerência. Os hospitais que têm serviço público prestado têm que ser incorporados pelo Estado em termos de manutenção. O mantenedor dos hospitais tem que ser o Estado que eu digo, as instituições. O que tem que fazer na Santa Casa, não adianta a gente dar R$1 por IPTA, IPTU, por IPVA, não adianta isso. Não é ônus nosso, nós já pagamos impostos que o mundo inteiro não paga igual. E recebe de volta, todo mundo recebe o seu imposto em serviços e obras. Nós não recebemos. Então, chega. Quem tem que... Nós estamos dando dinheiro para a Santa Casa. Quando o governo dá o dinheiro, não está dando dinheiro dele, está dando o nosso. O governo não tem dinheiro? O governo não tem dinheiro. Nós é que damos dinheiro para o governo. Ele é que não dá de volta para nós os serviços e as obras de que nós precisamos. Então, faz isso. Põe lá um gestor para acompanhar a administração, põe uma auditoria e põe o dinheiro. Acabou. E é o que eu disse outro dia. Os números têm que ser apresentados pela administração da Santa Casa. Quais são os números reais? Para onde vai o dinheiro? Quem está ganhando, quem não está ganhando? Quem está sendo pago, quem não está sendo pago? Quanto está custando o serviço, quanto não está custando? Quanto o SUS dá e quanto o SUS deveria dar? Tudo isso tem que vir transparente. E cadê o dinheiro? É isso que eu estou perguntando, é isso que eu estou dizendo. Mas acabou a figura do administrador, Cassiano. Hoje tem a figura do caixa. Olha, não está no meu orçamento. Vamos criar a taxa do cemitério? Vamos criar a taxa da calçada? Vamos criar a taxa do bombeiro? Vamos criar a taxa da Santa Casa? Isso virou escola. Isso que você falou, que nos anos anteriores a gente tinha lá a figura do Dr. Comenero. Olha, Dom Pedro II, 28. Você vai lá no Dr. Comenero, que tem vínculo lá, tem um convênio com a prefeitura. O cidadão não ficava sem ser atendido. E só tinha lá 2, 3 oftalmologistas. Aí você vai no cidadão da dentadura, da prótese dentária, só tinha um cidadão. Todo mundo era atendido. Hoje tem estrutura, dinheiro, tem, mas não sai. O que acontece? Cadê a figura desse administrador que cobra, que pede, que quer dinheiro, qualquer coisa se joga mais uma taxa? Não está dando mais para entender essa coisa de tudo por dinheiro. Nós precisamos ter qual é a necessidade básica. É saúde? É educação? Prioridade máxima. Agora, saúde, claro. O pedágio mais caro do mundo, o deputado federal vai ver se tem condição, se a Anchieta está bem, se a imigrante... Quem tinha obrigação de fazer essas saídas e essas entradas para o Porto de Santos seria a Ecovias. Nós estamos aqui na contramão da direção. Olha, tem outro problema também, a colocação do telespectador. Se esse ano se instituir R$1, no ano seguinte vai colocar 2, 3, 10. E aí a carga, o Cassiano colocou bem, né? Criou não sai mais, hein? Criou taxa, criou tarifa, não tira mais, hein? Antigamente não havia essa carga tão pesada, a situação não era tão difícil assim, né? A manchete do Diário do Litoral de São Vicente anuncia medidas contra a crise, ela reflete bem o que está acontecendo pelo país afora, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, dividindo, né, parcelando o salário do funcionalismo. E a presidente Dilma sancionou uma lei que é criada pelo senador José Serra para injetar cerca de 21 bilhões para estados e municípios, rapidamente. Essa lei é uma transferência de 70% dos depósitos judiciais para estados e municípios. Depósitos feitos na justiça por empresas ou pessoas físicas que tenham aí algum tipo de litígio com o Estado, com a União e com as prefeituras. Os estados e os municípios hoje já usam aproximadamente 40%. A União usa 100%. Será que isso resolve, Heraldo José? Toma aguinha com calma, respira e responde. Olha, o volume de recursos que se tem em contas judiciais é uma coisa extraordinária. E eu tenho quase que absoluta certeza que esse dinheiro é utilizado, porque não tem cabimento um volume dessa magnitude ficar nos cofres dos bancos, das instituições bancárias, sem uma utilização. O fato é que, para aquele interessado, esse dinheiro se desvaloriza a cada ano. Talvez o sancionamento dessa proposta do José Serra dê um alívio aos estados que estão aí também
com problemas em seus caixas. Mas isso é curativo. Não é curativo, Não, mas o problema é um dinheiro muito grande. O problema foi lá Agora, atrás. você precisa dar agilidade O problema para que se equacione as O problema bilhões, foi lá 21 atrás bilhões é com a curativo. demagogia. É curativo. O problema foi lá atrás com a demagogia. Cassione, o Brasil tem condições de ter mais de 5 mil municípios. Era autonomia para bairro que virou cidade hipossuficiente, não tem condição, só vive com o pinico na mão. Que coisa é essa? Agora, olha, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, traz mais dinheiro para cá. Vira um cabidaço. Pressão está subindo. Não, um Está cabidaço. passando para 14 por 10. Vamos devagar. Cabidaço de Não é emprego assim, violento. pera um pouquinho, vai. Tem. Brasil comporta 5 mil e poucos municípios. 5.600. 5.600. Não comporta. Bom, o resultado final daria por volta de 21 bilhões. Se a gente imaginar que o orçamento de Santos é por volta de 2 bilhões e qualquer coisa, 2 bilhões e meio mais ou menos, né? Você vê que, eu não sei se é um... É um orçamento tapa-buraco, fictício mas- fazer uma também. pergunta para vocês. Por que São Caetano é o melhor município do Brasil, inclusive em termos de qualidade de vida? E por que Cubatão, que foi o município que durante anos e anos e anos e anos foi o que mais arrecadou no Brasil, sem ser capital, foi Cubatão, Verdade. com o parque industrial, com tudo aquilo. E por que Cubatão nunca saiu da condição que ele tem até hoje, com todas as dificuldades que ele tem até hoje? Das piores Para qualidades onde de vida. foi a arrecadação extraordinária de Cubatão? Verdade, é o mais rico e o mais miserável. Grande problema do Brasil não é não ter sangue, é a hemorragia. O sangue tem que ficar circulando e o sangue não vai. Você pode ter o número de municípios que você tiver. O que não pode é ir para o governo central a arrecadação majoritária, quase que total, tributária do Brasil, e isso não volta, e o que fica lá é mal gasto, e ainda por cima é desviado em termos de corrupção na base de 30% a 40% de tudo aquilo que o governo arrecada. O grande problema do Brasil hemorrágico foi a corrupção. E isso que está aparecendo hoje é pouco. Quando vem agora todo mundo dizendo na televisão, a crise está séria, a crise é grave, o Temer aparece e diz, alguém tem que vir para unir este país. Ora, o vice-presidente da República, que é meu amigo, vem e diz que alguém tem que unir o Brasil. Que alguém? Se ele é o vice, e se tem uma presidenta, quem é que ele sugere? Alguém. Ele não pode dizer alguém. Onde é que estão? Ontem a Fiesp e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro vieram fazer um manifesto de apoio à conclamação por união feita pelo Temer. Por que a Fiesp do Rio e de São Paulo só vieram ontem? Por que não falaram antes? Por que não tomaram atitude antes? O grande problema do Brasil é que as pessoas falam para surdos, para omissos. E os omissos também falam. Porque além de falar, se você não fizer, você é omisso. Então, quando a gente não tem como fazer, no máximo tem que despertar nos outros as ideias que eles não têm. Coloca na cabeça dos outros as ideias que eles não têm. Pelo menos para isso o patriota tem que servir. Se ele não pode servir ao Brasil, porque o povo não deixa ou não quer, ele tem que pelo menos colocar na cabeça dos outros que estão lá para fazer o seu papel as ideias que eles não têm. Perfeito. Muito bem. Camilinha, para fechar aqui com a gente, mais participações ainda? Sim, o Manelão do Bitarô. Quando se bate panela, como foi o caso do PT ontem e outros dias, no meu entender, é cala a boca, não quero te ouvir. Será que o partido não se mancou, que perdeu a credibilidade com a população? Muito bem. O que você acha, Geraldo? O partido não se mancou? Já se mancou, né? Já se mancou. O ex-presidente Lula já disse isso claramente até, né? Já se mancou, mas vamos continuar batendo panela. Eu só não bato panela porque a minha é de barro, vai quebrar e eu não vou comer no dia seguinte. Aí, dona... Pode bater na parede também, né? Mais alguma para fechar rapidamente, não? Sim, temos aqui da Maria José do Boqueirão. Doutor Cassione, você não acha que Santos já teve tanta representatividade política como Mário Covas, entre outros? Na atualidade, estamos poucos representados como já tivemos antes? Na Assembleia Legislativa não tem nenhum deputado da cidade, não tem. Eu acho que sim, mas tem que se perguntar ao povo de Santos por que ele escolhe o que ele escolhe.
Muito bem. Estamos fechando o painel regional, agradecendo a você sempre a audiência, a participação conosco. Obrigado ao Banha, ao Heraldo está sempre com a gente, Cassione, a nossa Camila, hoje nos ajudando aqui, acompanhando a nossa produção e a sua participação. De segunda a sexta, você sabe, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise normalmente 8 da noite. Semana que vem vamos ter um horário de reprise diferente em virtude das transmissões dos jogos da Unisanta, tá certo? Sábado você tem o painel Weekend, domingo também, sábado 3 da tarde, domingo 5 da tarde. Obrigado, tchau.